A paz do Senhor, meus irmãos, estamos hoje no quarto vídeo e o nosso quarto vídeo vai falar sobre um pecado e duas medidas. Como pode isso? Você vai ver agora! Antes de começar a falar desse vídeo, eu quero deixar uma informação bem importante que é fundamental para que as pessoas saibam quem é que está gravando e por que eu estou falando de determinados assuntos. Coisa rápida, simples. Eu quero deixar claro que eu tenho aproximadamente 310 igrejas que eu já fui, e algumas delas em reprises, mas diferentemente eu acredito que 310 igrejas em todo o território baiano e algumas fora daqui de Salvador. Porque eu sou levita e também, por consequência, eu tenho um estúdio de gravação. Eu gravo até então pregadores. Quando eu fazia as filmagens, eu fazia alguns tipos de trabalhos, igual esses assim, mais ou menos, para você tomar conhecimento. São os DVDs que você conhece de algumas congregações, mas definitivamente esse período eu parei e o louvor que eu tocava. Então, por isso somam 300, mais ou menos 300 igrejas. Tenho um estúdio que faz esse tipo de filmagem, então eu tenho muito DVD gravado, eu tenho alguns eventos dentro da igreja, fora eventos abertos, mas eventos evangélicos dentro de igreja, somam no total 310. Então essa informação é importante para que vocês entendam que eu falo de assuntos qual eu tenho uma experiência em cima deles, não fico conversando de coisas que eu nunca vi, entendeu? Inclui todos os tipos de congregações, todas. Eu acho que eu só não fui tocar no Testemunho de Jeová porque não me convidaram, ou não gravaram, mas eu já fiz alguns trabalhos para o Testemunho de Jeová. Tenho aqui exemplos dele. Mas enfim, o caso não é esse, a situação é outra, então o vídeo vai falar de um pecado e duas medidas. E o que seria isso? Só vou fazer um pequeno corte para poder pular de assunto. Eu fiquei observando há algum tempo de algumas informações também que eu peguei nessas últimas semanas, que acontecem algumas coisas bem estranhas dentro das congregações e se trata referente ao pecado, a dois pesos nesse pecado. Então, o que eu quero dizer de imediato com isso é que quando você peca dentro de uma congregação, o que acontece em sua vida? Você é medido de duas formas. Primeiramente, o peso de Deus, para que você não volte a pecar, para que não volte a falhar, não venha a ter aquele mesmo erro, e o pecado para a igreja. Então um pecado acaba em dois resultados, o perdão de Deus e tem que haver o perdão da igreja. E isso me traz algumas questões. Se você faz algum trabalho na igreja, se você é chamado para algum tipo de cargo, se você é chamado para qualquer outro tipo de cargo, você automaticamente assume aquela posição, fazendo parte do Ministério de Louvor, de alimentação, e fazendo parte do presbiterato. Chegou a situação de que se você, por algum motivo em sua vida, vier a pecar e esse pecado vier à tona, e se você tiver um pouquinho de sinceridade para falar ou mediante a igreja ou o Paulo pastor, existem dois tipos de acusação. Porque se você pecou e existe o arrependimento, você tem que entender que existe Deus e perdoa seu pecado. Mas para a igreja, mas para um homem, não é só Deus perdoar, você paga a punição, paga alguma coisa. É chamado você está em pecado. E aí você é afastado do seu cargo, você é afastado, você de uma certa forma é punido até que aquele pecado de alguma forma seja apresentado de forma coerente para que a igreja possa perdoar o irmão. Então vamos lá, você é um ser humano, suscita a pecar, e se esse pecado for medido pelo homem, ele vai medir ao nível de discernimento dele, e ele vai fazer você pagar conforme o que ele acha que seja condecoroso para você fazer o justo pagamento para o homem. Mas se esse mesmo pecado para você, que você pecou e se arrepende, e chega no momento certo, você pediu perdão a Deus, ele passa para o homem não ter valor algum, e você faz parte de uma congregação e tem algum cargo nessa congregação, tende você a pagar o preço por ter algum cargo, no preço de seguir estar em pecado. Você está em pecado. Então, por consequência de você estar em pecado, os pastores estão induzindo a você não ter direito a fazer o que é primordial para Deus, que é, em primeira instância, você, por exemplo, não pode sair para evangelizar, que eu acho isso, primeiro, é situação incoerente. Segunda, você não é digno de fazer a obra da igreja, então você não tem que ser um imprestável da igreja até que você tenha a punição, que você pague o preço da congregação. E tem outros exemplos também, então você não sobe no banco, se for em alguma outra congregação que tenha por costume os pregadores sentar no banco, então você fica afastado, a depender do nível que ele lhe julgue que seja, então você não senta mais no altar, você senta no banco, então se torna afastado. E com tudo isso, eu acho que algumas congregações, elas têm por medida de fazer você, de alguma forma, fazer com que o seu pecado se torne uma culpa em você e mostre para todo mundo que esse pecado é digno de você perder os alicerces. E eu fico imaginando o que Deus poderia falar disso, de tipo, no momento em que você peca, Deus perdoa você, ou você está isento do pecado para Deus. Mas a coisa não está funcionando bem assim. Hoje é assim, você peca na congregação, nesse exemplo de cargos e serventia para a igreja, você pede perdão a Deus, o homem não lhe perdoa, e você paga a penitência daquela situação antiga. E eu fico assim, até onde vai chegar a coerência? Parece que é uma mania de jogar as ovelhas fora, de não ter um subterfúgio para poder
espantar uma ovelha, eles agem de você pecou. Aí vai chegar uma situação de que você pecou, você tem que pagar 20 Ave Marias, 40 Pai Nosso, daí você paga a quita. Eu acho que Deus pede a você para orar as Ave Marias, os Pai Nossos, ou é você que faz por obrigação de que alguém lhe ordenou que dessa forma você estaria livre do pecado? Rapaz, é tão complicada a situação de que se você pecar, se esse pecado for à tona, ou você tiver a sinceridade de mostrar para todo mundo que você pecou e está arrependido daquilo, você entra na condição automática para o homem de que você está em pecado. Você perde a funcionalidade, você sai do corpo, você não pertence mais aos certos, você não faz parte daquelas pessoas que são corretas perante a Deus, e para elas você nunca vai ser o correto, mas até você pagar a penitência com Deus. E eles que definem a penitência que você paga com Deus, que é o período no banco, no banquinho mesmo, é o período afastado das suas formas, é distante de quem você possa acionar ou contaminar o seu pecado e de uma certa forma empurrando fora da congregação. Eu acho loucura. Loucura uma congregação que faz dessa forma. Eu acredito que deveria ser muito mais ao contrário, muito mais o inverso, de que se você pecou, o pastor em primeira instância tomou ciência, os irmãos tomou ciência e devia abraçar você. Não fazer com que o seu pecado venha a transformar a sua vida por causa do pecado, mas você ser transformado a melhor pessoa porque você pecou, e o perdão existe dos seus irmãos, da congregação, de Deus, que é primordial, o que mais importa nessa questão, e de uma certa forma todos abraçarem, porque o pecado é o problema, não você é o problema. Mas eles querem dizer que o pecador é o pecado, e aí você se transforma no problema. Isso para mim é incoerente. Eu não sei o porquê o homem faz isso, mas é assim. A única coisa que eu posso dizer, se você se sente pecador, eu aprendi que Deus, Ele, Jesus, é o único que pode perdoar o seu pecado. Qualquer que seja Ele. Eu aprendi isso sendo você. Qualquer uma dessas pessoas obreiras, você faz parte de uma engrenagem na igreja, ele tem funcionalidades. Você busca Cristo porque Ele te perdoa, incondicional de qual seja o seu pecado. Em nenhuma situação Ele vai deixar de lhe perdoar. Enquanto a congregação em si, eu crio minhas questões. Aí você vai entender as doutrinas da sua igreja, você vai entender um pouco mais sobre isso, mas você tem certeza que enquanto é o pecado que cometeram, existe Jesus, que é por esse fundamento que você está na congregação. Não é para ser julgado pelo homem, não é para ser condenado pelo homem, não é para ser porque sua alma em Cristo é livre. Então busque a Cristo. Falhou, irmão. Busque a Deus que Ele lhe perdoa. Busque a Deus que Ele lhe perdoa. E enquanto ao homem, busque o que é real fazer. É pedir perdão ao homem. Se você tiver a sinceridade de dizer qual é o seu problema, você vai dizer o seu problema, mas ciente de que você pode tomar as pedradas do homem. Quem não pecou, atira a primeira pedra, e toda a congregação suscita isso. E se você levantar todos os pecados de uma congregação, pecado na igreja sempre vai existir. Isso pode vir do pastor, irmãzinha, aquele que lhe acusa, aquele do banco, em geral, literalmente não confessando e quer se mostrar perante aos outros que ele não peca, mas a condição humana está sendo acima da condição de Deus do perdão. Então, se Deus lhe perdoa e a igreja lhe condena, existe uma coisa que está bem complicada. Se você está deixando de ser engrenagem funcional na igreja, até mesmo para evangelizar, que é para levar a palavra, tenha certeza, isso nunca vai ser de Deus. Então seja liberto por Deus do seu pecado. Se pecou, eu pequei, mas eu vim diante de Deus pedir perdão. E se for perante ser julgado pelos homens, que você me julgue da forma que você achar melhor. Porém, em Deus eu tenho perdão. E você diga à congregação inteira que em Deus você está perdoado. E se quiser lhe condenar a ver a sua carcaça, fale para Deus: Pai, a igreja está querendo me condenar perante o que eu pedi perdão a Ti, e ninguém vai fazer o contrário. Então deixe de ser uma engrenagem, deixe Deus na sua vida que a coisa muda. Não fique sucinto às ordens e nem seja rebelde perante a sua congregação, mas não seja sucinta a julgativa do homem. Mas alguns pegam essa pequena situação e vamos criar uma lei na igreja. E é por isso que a coisa não vai funcionar direito mesmo, porque existe religiosidade e você vai pagar o preço por ela. Então, irmão, pecou, Cristo. Sinceridade, homem. O homem condenou por pecado, uma coisa que só Deus pode dar o perdão. Pense, repense, reflita. Haja conforme você aprendeu as Escrituras, compreendeu as Escrituras e o discernimento que veio do Espírito lhe ensinou. Faça isso. Não seja condenado pelo homem à morte de ser um imprestável inválido da igreja. Não espere você ser julgado conforme o homem para que você volte a ter serventia para Deus dentro de uma igreja. Saia e continue pregando o Evangelho. Saia e continue falando de Deus. Que seja o seu pecado pequeno perante ao Deus que você tem e que você continue passando a palavra de que você aprendeu, que Cristo salva, que Cristo perdoa, que Cristo vive e que tem um lugar para qualquer daquele que nele crê. Siga Cristo, siga as Escrituras, siga o conhecimento que
Deus dá a cada um de nós. Não caia por ser julgado pelo homem, porque o homem pode lhe deixar inválido dentro de uma congregação. Valeu? Fique em paz, gostando da palavra, clica no like, inscreve no canal e quarta-feira que vem certamente vai ter mais outro vídeo. Fiquem em paz e que a graça que me alcançou alcance a vida de vocês e sejam libertos em nome de